Eu desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O isolamento social está se estendendo mais do que nós gostaríamos. E a essa altura é natural que muitos de nós fiquem impacientes e insatisfeitos. Por isso, a partir de hoje, nós vamos começar uma nova série de mensagens. E o título dessa série é também o tema da mensagem de hoje, que é Esperança em Dias Incertos. Essa mensagem está baseada em Lamentações, capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 30, que nos diz o seguinte: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. A nossa atitude mais comum em tempos incertos é o desânimo. Geralmente, a nossa primeira reação diante da incerteza é desanimar. Nós gostamos das nossas certezas, nós gostamos das nossas agendas definidas, porque essa agenda prevista passam para nós a sensação de que temos um pouco de controle neste mundo. Então, vêm os tempos de crise e mostram para nós que nós estávamos enganados o tempo todo, de que as coisas não estão todas em nossas mãos. E, diante disso, a nossa reação natural é desanimar, porque a incerteza tira de nós o que fazer. Nós trabalhamos em cima das nossas certezas. Para muitos de nós resta então lamentar, reclamar e chorar. Em todo caso, existe uma atitude melhor do que o desânimo em tempos incertos, em tempos ruins. Para falar a verdade, é exatamente nos tempos ruins quando nós precisamos das melhores atitudes da nossa parte. O desânimo não é uma atitude apropriada, porque o desânimo mostra para nós que perdemos o controle das coisas. E muitas vezes o desânimo é uma comprovação de que nós perdemos o controle de nós mesmos. Em tempos ruins, em tempos de crise, o mínimo que nós precisamos é ter controle sobre nós mesmos. Se perdemos o controle das coisas, ao menos nós não deveríamos nos perder de vista. Por isso, nós precisamos da atitude mais sóbria possível. Uma atitude que nos possibilite gerenciar aquilo que pelo menos nós temos controle, ou seja, a nossa mente. Nesse ponto, a Bíblia Sagrada nos mostra uma atitude saudável em tempos de crise e nos mostra como obter essa atitude. A Bíblia mostra que a tua melhor opção em tempos de incerteza é a esperança. Foi exatamente a atitude de esperança que deu ao profeta Jeremias a sobriedade que ele precisava no pior momento que o povo de Israel, a sua nação, estava vivendo. Nesse texto, Jeremias está expondo a situação incerta que a sua nação estava passando e todo mundo estava passando naquele momento. Por volta do ano 586 a.C., o Império Babilônico dominou o povo de Israel e dominou a área de Judá e, de maneira específica, a capital, que foi Jerusalém. Babilônia destruiu a nação, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, assolou as cidades, levou milhares de israelitas cativos para a Babilônia e deixou um país
deserto e assolado, e foi ali o fim da nação livre de Israel na antiguidade. O que restou em Israel dessa conquista babilônica foi a desolação e a solidão. De um lado, as cidades desertas, do outro lado, a solidão dos indivíduos que ficaram. Nesse texto, nós percebemos vários sentimentos que Jeremias expõe para mostrar essa sensação de incerteza, esses tempos incertos que se instalaram em Israel. No versículo 19, ele fala da aflição, do pranto e da amargura. No versículo 20, ele fala do abatimento. No versículo 22, ele fala da iminência de consumição. Ele disse, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O capítulo 3 de Lamentações todo mostra que um mal afligiu a nação de Israel e, como consequência, esse mal atingiu os indivíduos. Então, nós vemos o paralelo. Um mal mundial assolou a época de Jeremias e está assolando a nossa época. Na época de Jeremias, o mal era a Babilônia, invadindo as nações, destruindo as nações, e chegou na nação de Jeremias. Na nossa época, é uma pandemia, é o coronavírus, invadiu as nações, chegou em nossa nação. O povo de Jeremias e o nosso povo enfrentou prejuízos nacionais. Para o povo de Jeremias, os prejuízos eram mais visíveis. Casas destruídas, o templo queimado, cidades desertas porque dentro das casas não tinha ninguém morando. Para nós, esses prejuízos nacionais parecem mais invisíveis no âmbito da economia e das finanças, mas são mensuráveis através dos números negativos que são mostrados para nós. E vemos que o que aconteceu com a nação alcançou o sentimento de um indivíduo, o sentimento individual. O que aconteceu sobre Israel afligiu Israel, mas também afligiu o indivíduo Jeremias. E o que está acontecendo sobre a nossa nação e sobre o mundo também nos atinge a nós, atinge nossas emoções, atinge os nossos sentimentos. Em um certo momento, Jeremias então para essa narração trágica e muda o tom porque ele parece que é tomado por um arroubo de esperança. Nós vemos isso no verso 21 e dos versos 26 a 30. Ele descreve para nós sentimentos que colocaram ele como indivíduo novamente de pé. No versículo 21 e no versículo 26, ele agora tem esperança. O versículo 26 mostra que ele tem atitudes de uma pessoa que sabe esperar. Nos versículos de 27 a 30, ele mostra que tem atitudes de resistência, de resiliência diante das dificuldades. Ele agora é um homem que sabe suportar a afronta. Veja no texto que a esperança fortalece Jeremias. O quadro mundial da sua época não mudou. Babilônia estava assolando o mundo. A situação sobre a nação de Israel não mudou. A nação estava assolada, mas pelo menos Jeremias mudou. O indivíduo Jeremias mudou, ele estava melhor. Então o profeta Jeremias fala qual foi o motivo dessa esperança, e ele mostra isso nos versículos de 22 a 25. E ele expõe de que a sua esperança tem bases firmes. Vemos então que a esperança de Jeremias estava baseada em Deus. Na cultura judaica do Antigo Testamento, Deus não era uma figura religiosa. Deus era simplesmente a origem de todas as coisas, a causa maior de todas as coisas, a fonte de todas as realidades, o poder através do qual todas as coisas existiam. Era nessa realidade grandiosa, transcendente, assombrosa que a esperança de Jeremias estava firmada. Jeremias se apoia nas virtudes do Senhor quando coloca nele a sua esperança. Ele diz que Deus é a sua porção no versículo 24. Isso quer dizer que naquela terra assolada, onde não havia ninguém e não havia propriedade para as pessoas ocuparem, Deus era a propriedade de Jeremias. O verso 22 diz que Jeremias se apoia na misericórdia do Senhor. A misericórdia é um sentimento humano
atribuído a Deus para nós entendermos de que graça está aberta para nós em tempos de aflição. Jeremias diz no versículo 25 que ele se apoia na bondade do Senhor. Se por um lado a misericórdia é um sentimento interior, por outro lado a bondade é essa misericórdia na prática. É um ato prático e visível de Deus na história de Jeremias, no dia a dia de Jeremias. A bondade é a misericórdia se manifestando de maneira prática e concreta. Baseado na experiência de Jeremias numa época de incertezas, nós sabemos que a esperança bem fundamentada é que nos faz vencer os tempos incertos. Veja que a esperança é uma atitude de saúde interior em tempos de incertezas. Na verdade, o momento mais apropriado para se ter esperança é quando as coisas não vão bem. Porque a esperança em tempos bons é inútil, da mesma forma em que o desespero é inútil em tempos de aflição. Em tempos ruins, o mais apropriado mesmo é a atitude de esperança. Por outro lado, a esperança tem que estar firmada numa base sólida. Não vale nos enganarmos com ilusões. Não vale ter uma esperança baseada em coisas fora da realidade. Para termos uma esperança bem fundamentada, nós temos que partir de algo que exista e de que seja consistente. Temos que ter uma esperança a partir da nossa realidade como pessoas. Ou seja, nós existimos, nós estamos vivos. E por estarmos vivos, qualquer coisa pode acontecer. Temos que ter uma esperança a partir do tempo que vivemos. E nós temos o dia de hoje. O que significa que em cada manhã se renovam as oportunidades para a misericórdia de Deus se manifestar em nossa vida. Temos que ter uma esperança a partir do princípio da causalidade. O princípio da causalidade diz que uma causa boa vai gerar efeitos bons. E, na verdade, uma única causa boa pode gerar inúmeros efeitos. E a maior e mais poderosa causa que existe é Deus. Deus é a causa de tudo que existe no universo. Esse é o Deus de Jeremias, onde Jeremias apoia a sua esperança. Esse deve ser o nosso Deus. Cultive uma esperança certeira na época em que nós estamos vivendo, numa época de incertezas. Cultive um olhar para você. Você está vivo e porque você está vivo, qualquer coisa pode acontecer. Alimente com isso os melhores pensamentos para que você esteja fortalecido para viver o momento de agora e todos os momentos. Cultive uma esperança olhando para o dia de hoje, porque cada dia traz consigo uma oportunidade para o poder de Deus agir, para a bondade de Deus se manifestar, trazendo de maneira prática e concreta a sua misericórdia. Acima de tudo, olhe para Deus. Deus, como disse Jeremias, é a fonte de todos os inícios. Ele pode fazer iniciar na sua vida um ciclo bom e novo. Deus é o causador de todas as causas. Ele é a causa do universo inteiro, com todas as suas leis e complexidades. Deus pode trazer uma única causa capaz de se desdobrar em inúmeros efeitos benéficos para a sua vida. Ou seja, em tempos incertos, o que nós precisamos é de atitudes que nos ajudem. E o desânimo não nos ajuda em nada. Pelo contrário, o desânimo bloqueia as nossas energias de ação, as nossas energias pessoais. Ao contrário, a esperança sim é útil. A esperança nos põe de pé nos momentos difíceis. A esperança é a única atitude apropriada em tempos de incertezas. Com ela, nós esperamos o tempo ruim passar. Com ela, nós esperamos os tempos bons chegarem. Porque se nós não podemos mudar a situação do mundo, e se não podemos mudar a situação do nosso país, ao menos nós podemos mudar a situação do nosso coração. Ao menos, com a esperança, podemos encher o nosso coração com pensamentos e atitudes que nos deixam de pé. Não esquecendo que é uma esperança bem fundamentada que nos fortalece. E a esperança mais firme é aquela que está baseada em Deus,
a causa de todas as coisas, o Senhor de todos os inícios. E a experiência de Jeremias pode se replicar em nossa própria experiência. Em Deus nós temos motivos para ter esperança. Em Deus nós temos motivos para esperar. É por causa da esperança em Deus que nós podemos orar em todos os momentos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, Tu que és a causa de todas as coisas no universo, simples e complexas. Tu que és o Senhor dos inícios. O Teu poder é o motivo, é a base para depositarmos a nossa esperança. Ao Senhor a glória, ao Senhor a honra, ao Senhor o poder e a nossa adoração para sempre. Oramos para que o Senhor nos ajude a blindar o nosso coração. Te pedimos a graça necessária para fortalecer o nosso coração com a esperança que nos faz esperar em Ti e que nos faz esperar em dias melhores, que nos faz esperar de que em algum momento um início bom pode se colocar em operação. Pedimos a Tua graça para blindar o nosso coração de maneira que fiquemos em pé no momento em que nós estamos vivendo. Nós oramos assim no precioso nome de Jesus, porque do Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e até a nossa próxima mensagem.